Vamos ver, todos nos localizar aqui, ó. É o item 272 do capítulo 25 da segunda parte do livro dos médiuns, e ainda é das evocações, e no subtítulo é considerações gerais. Estão todos localizados no 272? Poderia fazer a leitura, Jaque? Sim. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiums do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Para isto, são necessários médiuns especiais, ao mesmo tempo flexíveis e positivos. E já no item 193, vimos que estes últimos são bastante raros. Por isso que, conforme dissemos, as relações fluídicas nem sempre se estabelecem instantaneamente com o primeiro espírito que se apresenta. Daí convir que os médiuns não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que, com os maus assistidos às evocações, nenhum caráter podem ter de autenticidade. E daí, nessa parte aqui, o que você vai falar, ver? Interessante de nós conversarmos, de olhar alguma dúvida, alguma observação importante? Aqui ele, mais ou menos, coloca uma ponderação entre as diferenças, o caso mais específico do caso de evocações e de ditados espontâneos, de comunicações espontâneas. Então, que as espontâneas, elas têm, para caso quando é específico o objetivo, então ele seria mais indicado, porque ele fala mais adiante aqui também na capacidade do médium e o que diz aqui, com relação a daí essa sintonia fluídica que deve se estabelecer entre o médium e o espírito. Então, a invocação também tem essa dificuldade, às vezes, ele tem que ter a certeza de já ter um contato anterior. E a gente vê que, geralmente, na nossa mediúnica, a gente vê que pelas comunicações e pelos relatos dos médiums, quando vai haver uma comunicação, já aquele contato anterior com o espírito, com o médium, então já é adaptando fluidicamente para que na hora haja essa interação. Então, não é uma coisa que fácil ser de qualquer momento de acontecer. Então, acontece mais ou um médium já muito desenvolvido, com uma faculdade muito acentuada, então, ou senão é necessário um tempo. Então é a dificuldade de uma evocação, de imediatamente aquele espírito pode até querer, ele está disposto, mas não ter a condição especial necessária para que haja essa comunicação. E quando ele vem e se manifesta espontâneo, então já é porque já houve essa possibilidade, ele se aproximou e está. Então daí que fica mais fácil. E os médiuns especiais ali, Marina, o que seria exatamente
Aqui diz que ao mesmo tempo flexíveis e positivos, né, que já foram vistos no item 193, mas eu não me lembro. E daí, o que será que seria esse, o que a Jaque falou, os médios flexíveis, os médios especiais aí, com essa possibilidade? Eu estou olhando aqui no 193, os positivos são comunicações, geralmente em cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas aos informes exatos, muito raros, também diz. E ali, novamente, ele fala flexíveis. Vamos ver se temos aqui no 193 também. Aí não tem aqui, não achei flexíveis. Ele já disse que é esses últimos, que é os positivos, né, que está no 193, e que esses últimos são bastante raros. Então, aqueles com uma capacidade mediúnica de transmitir exatamente, porque o que depende muito da capacidade do médium. Então, porque tudo, digamos, um relato é relativo. A gente sabe que há um tanto de animismo, um tanto de mediunidade. Então, o espírito vem e ele transmite algo. Qual é a porcentagem desse algo que é realmente aquilo que o espírito transmitiu? Porque nós vimos que a linguagem é do pensamento. O médium é um intérprete. Um médium raro é aquele que consegue interpretar o mais fiel possível aquilo. Então, em desenvolvimento, ele, então, de princípio, ele consegue transmitir um pouco e depois vai gradativamente com exercício, com uma série depois, até a sua proteção devido à sua vida melhor íntima, a sua sintonia, tudo aquilo, ele vai conseguindo. A gente vê nos exemplos dos grandes médicos, em seguida fala do Divaldo, significa, porque o Emmanuel ficou tanto tempo, porque Joana de Anjos ficou tanto tempo, o quê? Afinando essa sintonia. Agora, vejam uma mediunidade dessas, que, digamos, poderia ser considerado, depois desses médios flexíveis e positivos, mas eles ainda tiveram que passar por essa adaptação. Então, agora imaginam um médium já, uma mediunidade bem inferior, o que precisa. Então, tem que sempre levar em conta essa relatividade que tem, né, de possibilidade. Então, as evocações só ocorreriam quando tivessem médiums com essa capacidade, vamos dizer. Caso contrário, não é regra. Pode acontecer, mas é muito mais difícil, é isso? Eu acho que pode acontecer evocações também por qualquer médium, só que quando é por evocações não é permitido, aí pode acontecer de um espírito se passar por aquela pessoa que a pessoa evocou e que não é. Aí é uma comunicação falsa. Como diz, a gente sabe que todos os médiuns que são ostensivos, eles são preparados lá na espiritualidade por 30 anos para poder vir aqui. E assim mesmo não é o suficiente. Não é que nem o Chico Xavier, não é que nem o Divaldo, que já são uns médiuns mais, assim, digamos, avançado, né? Que não é que nem um médium mais... que apesar de ser bem preparado, mas não tem todo aquela mediunidade que nem o Chico, que nem o Divaldo, não sei se vocês conseguiram me entender, que é diferente, né? E se for evocar, pode vir o próprio espírito, como pode vir um falso espírito, se passar por aquela pessoa que a pessoa evocou.
Porque geralmente não é através de evocações, porque o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Que todos nós sabemos. Não sei se deu para entender. Na questão 193 não fala dos flexíveis, mas a gente pode fazer pesquisa na internet. Eu encontrei aqui, ó, são aqueles com facilidade de combinar fluidicamente com diversos espíritos, permitindo comunicações com múltiplos seres e tipos de mensagens. A Silane acabou de mencionar Chico Xavier, que tinha vários tipos de faculdades mediúnicas, então esse é um tipo de médium flexível. E o texto começa dizendo assim, ó, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Em resumindo, Kardec está dizendo que há uma dificuldade quando se quer obter comunicação por evocação, desde que o médium não preencha essas características, né? Médiuns positivos, que já foi lido ali pela Filoni, e os flexíveis, aqueles que têm diversos tipos de faculdades mediúnicas. Aqui diz característica dos médiuns flexíveis: combinação fluídica, capacidade de se ligar energicamente a diferentes espíritos em sequência, alternando as combinações. Versatilidade, pode servir para diferentes tipos de manifestações, como a escrita, a psicografia e até efeitos físicos, dependendo do espírito que se comunica. Depois aqui, atitude fundamental. Embora flexíveis, a comunicação é mais fácil e clara com espíritos que têm maior afinidade fluídica com o médium, mesmo que ele seja flexível. Mesmo para os médiums flexíveis, então está dizendo aqui, a fonte aqui são estudos feitos lá na Manifestações de Espírito, capítulo 17, dos médios, que nós temos aqui nesse próprio livro, né? A flexibilidade mediúnica permite ao médium sustentar-se com todos, está lá em Apologia Espírita, e por aí vai. Tem várias fontes que fundamentam essa afirmação. Então, a afinidade garante uma maior garantia de fidelidade ao que o espírito quer comunicar, porque nós sabemos que o animismo entra nesse processo e pode influenciar de uma forma a prejudicar a comunicação. Médios de evocação próprios para responder perguntas diretas, sendo comuns em sessões de evocação. Então, se a pessoa vai fazer uma sessão de evocação, ela tem que ter certeza que o médium tem aptidão para isso e que ele seja flexível. Depois, importância para o médium, autoconhecimento, entender a flexibilidade ajuda a identificar o grau de consciência e a necessidade de discernimento. E importante, assistência espiritual. Ter um guia espiritual, espírito protetor, todo mundo tem, né? É vital para filtrar as comunicações e evitar influências negativas, especialmente em médiums flexíveis. E por último, estudo. Aprofundar-se em obras como o Livro dos Médiuns, como estamos fazendo, de Allan Kardec, é essencial para compreender e manejar essa faculdade. E eu destaquei aqui nas minhas anotações o final desse item 272. Daí convir que os médiuns não se entreguem às evocações pormenorizadas, senão depois de estarem certos do desenvolvimento de suas faculdades e da natureza dos espíritos que os assistem, visto que com os mal assistidos, as evocações nenhum caráter pode ter de autenticidade. Quais os espíritos que nos assistem nas evocações? Aqueles que trabalham vinculados ao grupo mediúnico. E qual é o padrão vibracional do grupo mediúnico? É harmonioso? Tem uma assistência de espíritos elevados? De acordo com o nosso padrão vibracional do grupo, nós teremos uma menor ou maior assistência espiritual. Então, um grupo em que há divergências de ideias que se manifestam, porque as ideias nunca serão iguais,
mas aquelas que as pessoas possam manifestar verbalmente, uns na frente dos outros, até por questão de orgulho, tem uma boa assistência. Então tem os momentos certos de nós debatermos ideias e os momentos inapropriados. E tem que observar isso. Se um grupo, antes da sessão mediúnica, começa a ter confabulações fúteis, ou até mesmo que desequilibra, certamente não vai ter uma assistência adequada para fazer uma atividade de evocação. E o ideal mesmo é que nenhum grupo faça isso, essas conversações. Eu frequentei um grupo mediúnico em Novo Hamburgo. A recomendação era 15 minutos antes, silêncio total, ao redor da mesa do grupo mediúnico. E nós deveríamos chegar antes. E aí as pessoas ficavam reflexionando, meditando para uma melhor harmonização do ambiente. Em algumas casas, como a que eu frequento, a maioria das pessoas somos muito próximos, geralmente parentes. É mais difícil de observar essa questão do silêncio antes das sessões mediúnicas. Mas seria interessante que nós passássemos a observar esses critérios justamente para ter uma melhor assistência. Não estou dizendo que nós não temos, porque as nossas conversações geralmente não são, eu digo geralmente não são, no sentido de causar polêmica ou conflitos de ideias. Justamente quando alguém fala alguma coisa, o outro se cala para evitar esse tipo de coisa. Então são recomendações importantíssimas. Quais os espíritos que nos assistem? Nós temos o nosso guia protetor, só que ele não viola consciências. Se eu tenho uma mente perturbada, vivo em constante conflito com os outros e comigo mesmo, eu não vou permitir, eu não vou dar condições que essa assistência seja adequada. Então eu não serei um médium, se eu for um médium, adequado para esse tipo de comunicação de uma forma que garanta a segurança. Poderia até fazer, nada é impossível. Mas e a segurança de que ela é fiel ao que o Espírito quer comunicar? E também qual o objetivo? Se a evocação, o objetivo é uma informação importante para o grupo, para quem quer que seja, tem que se cuidar muito quanto à fidelidade do que o Espírito vai falar. E aí, a importância de seguir essas recomendações. Eu achei bem interessante essa recomendação que o Wilson falou, porque eu assisti um vídeo do Jacobson que ele falou a mesma coisa, que a gente deve chegar no trabalho mediúnico assim, antes de 15 minutos de preferência, e dentro daqueles 15 minutos a gente tem que estar todos em silêncio, em concentração, em prece, para depois começar o trabalho mediúnico. Eu achei bem importante que essa... Mas lá no centro, o Marino deve se lembrar, lá também era assim, ó, meia hora nós chegava antes, 15 minutos a gente entrava para a sala e a gente ficava meditando, todo mundo concentrado, já não entrava mais ninguém. Nessa casa era assim, meia hora antes eu já estava aberto para chegar. Daí, aqueles 15 minutos abria a sala. Depois que entrava para a sala, não tinha nem cumprimento. Quem podia até chegar naqueles últimos 15 minutos. Aquele que chegava, entrava em silêncio, sentava e ficava ali, não tinha nem boa noite. Chegava antes. Eu chegava meia hora antes. 10, 15 minutos, ele podia. Se abraçava ali antes de entrar para a sala, podia se abraçar, se cumprimentar. Daí, tudo bem. História que normalmente acontece quando a gente se encontra. Mas, a partir dali, como 15 minutos que a gente já entrava, já ia prece. Os que chegassem depois, até a hora de iniciar os trabalhos, entrava em silêncio, tomava o seu lugar e já nem se cumprimentava. Então, para ver, mas daí como disse, às vezes, cada lugar tem a sua característica, tem um lugar que é mais fácil, já vem de tempo. Eu, quando cheguei lá, já era assim. Então daí fica mais fácil e daí depois, quando vem diferente de muito tempo para modificar, às vezes também daí também precisa de um tempo de conscientização, de conversa nos estudos, depois aí vai indo um dia também todo. Vai acontecer a melhora
E que a gente sabe que ali, antes de começar as comunicações, já tem espíritos ali, sofredores, que estão por se comunicarem, outros estão em macas, é como se fosse, como se estivesse num hospital, então é um sinal de respeito por aqueles espíritos que estão ali, e a gente está em prece, para que possa fluir melhor o trabalho também, né? Bom, então vamos dar prosseguimento agora, vamos ver a leitura do item 273. Vamos ver. Aqui, Gustavo, pode ser? Vamos ver, vai estar bom o teu som aí para nós. Está me ouvindo bem? Duzentos e setenta e três. Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. Julgamos dever fazer a este propósito algumas recomendações importantes aos médiuns. Primeiramente, que não acedam a esse desejo, senão com muita reserva, se trata de pessoas de cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelam das armadilhas que eles possam preparar pessoas malfazejas. Em segundo lugar, que a tais evocações não se prestem, sob fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade ou de interesse e não uma intenção séria da parte do evocador. E se recusem a fazer qualquer pergunta ociosa ou que sai do âmbito das que racionalmente não se podem dirigir aos espíritos. As perguntas devem ser formuladas com clareza, precisão e sem ideia pré-concebida, querendo-se respostas categóricas. Cumpre, pois, se reprimam todas as que têm um caráter insidioso, porquanto é sabido que os espíritos não gostam das que têm por objetivo pô-los à prova. Insistir em questões desta natureza é querer ser enganado. O evocador deve ferir franca e abertamente o ponto visado, sem subterfúgios e sem circunlóquios. Se receia explicar-se, melhor será que se abstenha. Convém, igualmente, que só com muita prudência se façam evocações, na ausência das pessoas que as pediram, sendo mesmo preferível que não sejam feitas nessas condições, visto que somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a ajudar a identidade, a provocar esclarecimentos, se for oportuno, e a formular questões incidentes, que as circunstâncias indiquem. Além disso, a presença delas é um laço que atrai o espírito, quase sempre pouco disposto a se comunicar com estranhos, que lhes não inspiram nenhuma simpatia. O médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consultas, o que, aos olhos de muitas pessoas, é sinônimo de ledor da buena dicha. Veja, eu acho que aí completou a resposta da pergunta da Jaque antes. Como é que era mesmo se nunca poderia, ou se só, uma coisa de evocação? Lá no segundo parágrafo, que ele nos diz que senão com muita prudência. Então, assim, o só, o nunca, o sempre, então essa assim, é muito relativo, então então o conselho, a orientação, uma orientação não passa, não quer dizer não há uma proibição, então que tem, então aqui ele nos coloca todas as possibilidades que tem, os inconvenientes, o que pode acontecer. Nós vemos que tem certas situações que tem conveniência, aqui ele nos dá uma explicação melhor. Digamos, por que o médium geralmente ele é procurado para evocar um espírito? Quem de nós que tem nosso ente querido que desencarnou, um médium ali que tenha, nós estamos com o telefone,
A gente não fica louco para fazer a ligação, como fala, a gente fica louco para fazer a ligação. Então, mas, e daí os cuidados. E o médium, qual é o interesse? Por que ele vai fazer uma evocação? Ele tem um motivo justo para isso? Ou é uma questão do eu quero, uma coisa que a pessoa não está levando muito em conta a situação do espírito, o momento, não tem aquela paciência de esperar o momento certo para que haja. Ou, às vezes, ele tem um interesse outro, pior ainda, que esse, às vezes, ainda... E, às vezes, até, digamos, não, mas é por amor. Até que ponto é esse amor? É amor ou é apego? Qual é o bem que vai fazer essa comunicação? Porque nós sabemos que também. A obsessão daqui para lá também. Então, até que ponto isso nós estamos ajudando ou prejudicando? Isso, digamos, o médium, antes de fazer a evocação, ele tem que... É a prudência. O porquê. Justifica. É bom? Vai ser útil? Ou é aquele apego exagerado, é não ter a resignação de... Então, tem muita dessa nessa que não nos dá essa prudência. Não está dizendo que não se deve. Passou por todo o crivo da razão ali, até com um objetivo elevado. Pode haver, tem casos que até deve ser feita a evocação. Mas também vamos deixar que a Maristela chegou, você já está localizado no nosso texto de hoje? Então tá, então estamos comentando o item 273. Quem quiser falar aí pode tomar a palavra. Então, justamente, até na pergunta inicial da Jaque, com a fala da Silane, do seu Wilson, ao mesmo tempo, vem complementando também tudo que a gente já vem estudando desde lá do início, quando a gente começou, né? E é a questão também dos perigos da mediunidade. Tem até um capítulo específico sobre isso, e tu está sujeito também a comunicações fúteis. Qual é o interesse, como o seu marido falou agora, qual que é o interesse da pessoa que quer a comunicação, qual que é o interesse do médium, não entrar na questão do fanatismo, sabe? Então, nesse sentido que entra também justamente a questão do estudo da nossa parte. Talvez todos nós aqui já tenhamos passado por situações nas nossas vidas particulares, onde pessoas que não são espíritas, sabendo que nós somos, nos fazem alguma pergunta: por que de tal coisa? E aí, particularmente da minha parte, vou eu saber quais são os desígnios da espiritualidade. Se eu ter falar alguma coisa aqui, não significa que isso seja verdade, é uma hipótese apenas dentro dos estudos. Então, a gente também tem que ter cuidado em todas essas situações. O telefone toca só de lá para cá, é verdade, né? Mas tudo depende também das intenções por trás do que está acontecendo. E saindo das reuniões mediúnicas, quantas evocações nós fizemos no nosso dia a dia, pelos nossos pensamentos, então, a gente pensar, às vezes a gente até pensa em fazer uma prece, quanto nessa concentração a nossa prece se transforma numa evocação, nós direcionamos o nosso pensamento direto àquele espírito e acaba como que chamando ele. As nossas lembranças, quando nós ficamos remando aquelas lembranças e pensando, e isso acontece muito logo nos primeiros tempos do desencarne de um ente querido. Quantas vezes nós não estamos fazendo evocação nisso e que eles nos relatam, muitas vezes na própria literatura espírita, nós vemos que eles não conseguem até seguir uma vida mais tranquila por causa do que ficou aqui, que fica segurando eles aqui no lado de cá. E a evocação não acontece só um médium que está ali concentrado
um objetivo explícito daquilo, não a mediunidade no dia a dia, a comunicação dos espíritos nos rodeiam e acontece a todo momento. Então, daí, temos que ter o cuidado, a prudência na evocação, é só na reunião mediúnica, ou talvez lá seja até menos perigoso, vamos dizer assim, não menosprezando que não se tenha prudência e cuidado, mas, digamos, ainda a visão, às vezes, é colocar mediunidade só dentro de uma reunião mediúnica, às vezes a gente tem todo o cuidado lá, 1 hora por semana, e nas outras 24 horas por dia, todos os dias, como é que a gente faz? Eu acho que a gente faz, muitas vezes, evocações sem se dar conta, né? Porque quando desencarna um parente, alguém da família, a gente fica com aquelas lembranças, apesar, às vezes, lembranças boas, geralmente, né? Que a gente tenta lembrar, mas é daquelas lembranças boas. E assim mesmo a gente está evocando sem se dar conta. E aí, quando... de repente, quem sabe, quando chega num centro, aquele espírito acaba se comunicando, devido àquela evocação que o médium fez sem se dar conta. Pois é, mas justamente nesse sentido, agora eu estava pensando, né? Perdi um ente querido, ok. Mesmo que é natural que você sentir saudade no momento, mesmo que daqui a pouco seja uma pessoa que não está tão próxima no teu dia a dia, ficou sabendo que a pessoa desencarnou, o teu pensamento nos primeiros dias vai muito para aquela pessoa, tu vai lembrando, mesmo que sejam das situações positivas que aconteceram, mas até que a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado, então, né, nessa questão dos pensamentos, mas às vezes até uma lembrança positiva, daqui a pouco, se aquele espírito está um pouquinho transtornado ali do outro lado, pode gerar um transtorno para ele também. Aí, o que tu faz? Tem que fazer uma oração, mas talvez a própria oração para pedindo para que ele siga adiante, tudo bem, vai ter o auxílio da espiritualidade, mas às vezes a gente mesmo não consegue bloquear os pensamentos inicialmente. Pois é, mas eu já assisti comunicação de espíritos que a família nunca lembraram, e ele se sentiu assim, que a família estava sofrendo porque a família nunca lembraram, nunca fizeram uma prece, nada assim, ó. Então eles se sentiam abandonados, por isso eles não queriam evoluir. Vamos ver o que vão explicar aí. Vocês sabem que eu estava ouvindo vocês, né, e pensando nisso, assim, o quanto... Abre o som, Maristela, por favor. Ah, tá, eu fui abrir e fechei. Eu estava ouvindo vocês e vendo, percebendo, assim, o quanto isso, né, e comprometimento que a gente acaba fazendo, tanto como ser humano mesmo, né, ou médium, ou mesmo profissional como eu, né, o quanto é importante a gente ter esse cuidado com as palavras, mas principalmente de dar autonomia, independência e respeitar a individualidade de cada um, sabe? Da minha profissão eu trabalho muito com isso, né, de procurar o quê? Dar autonomia, independência para aquela pessoa, porque senão realmente ela vai por pensamento te chamar, né? Como o Marino estava falando antes, assim, a gente se comunica por pensamento. E a gente que tem essa sensibilidade maior, a gente vai sentir isso, mas se ao mesmo tempo tu tem esse cuidado, e eu vejo isso até em relação à casa espírita, né, não deixar as pessoas dependentes, né, entender que elas mesmo numa situação de desequilíbrio emocional, elas mesmo podem se auto-aplicar um passe, ou ela mesmo buscar o equilíbrio, para que não se transforme, para que não crie uma bengala, né, uma dependência, porque eu acho que o caminho nosso é da liberdade, né, liberdade mental, espiritual e física. Tudo aquilo que nos causa dependência não é saudável, né, saudável é uma relação de interdependência, então de troca, né, isso que a Sirlene falou, assim, o que eu vejo nessa situação
a minha percepção, tá, Cirane, que eu posso estar errada, né, mas é o que eu percebo em relação às experiências, assim, que eu já passei. Nós estamos num mundo de provas e expiações, e nós somos muito vítimas ainda. Então, assim, se a gente desencarna ainda com essa mentalidade, se a gente não adquirir a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa individualidade aqui, ela vai continuar lá. Eu vejo esse um espírito que está ainda na situação de vítima, ele ainda não entendeu que a responsabilidade é da vida dele, então ele ainda sente o abandono, ele ainda sente a rejeição, ou seja, ele ainda não curou aquelas feridas que ele mesmo criou dentro dele, né, porque ninguém tem o poder de criar isso em nós, é a gente que se sente, em face de não ter trabalhado, inclusive, o nosso histórico emocional, a nossa dependência da infância, coisas que vêm de vida para outra vida, né, a gente passa isso de geração transgeracional, vamos dizer assim, se a gente não cura as nossas feridas, elas vão seguir com a gente. Então, eu não sei, né, eu nunca trabalhei na mediunidade para entender, mas eu acho que se um espírito vem nesse papel, nesse lugar, a gente vai ter que fazer o trabalho com ele, que teria que fazer aqui com uma pessoa que aparece assim também, né, acolher no primeiro momento e explicar, e ao mesmo tempo dando a direção para que ele encontre autonomia, independência e individualidade. Por isso que eu vejo, né, que sempre eu penso assim, quando a gente quer buscar, às vezes, as coisas em outra vida, ou a gente quer entender profundamente tantas coisas da espiritualidade, mas a gente não consegue nem dar conta de cuidar das nossas emoções aqui. Nossa maior tarefa é cuidar da gente aqui, saber quem nós somos de verdade, né, recuperar nossa essência, nossa natureza original, que é a centelha divina, e curar as feridas aqui, para a gente não seguir lá, porque senão, futuramente, nós vamos ser essas vítimas lá, né? Aqui, ó, voltando, ó, o que eu tinha falado antes aqui com a Jaque, tudo o equilíbrio, não é o sempre, não é... Então, se nós não podemos ficar pensando muito, não quer dizer que nós temos que abafar o amor que a gente sente pela pessoa. Não é que a gente não possa lembrar da pessoa. Então, o problema é como a gente faz isso. Tá? A gente, vai esquecer, não. Desencarnou, foi-se. Não, não é assim. E nem a gente consegue também. A gente ainda está mais para ficar chamando, para ficar obsidiando do que para outra coisa na nossa realidade. Mas é isso que a gente tem que começar a pensar nisso, a gente começar a estudar como que eu posso fazer para aquela pessoa que está ali ou que está aqui também, não é que foi, a gente fala assim, o termo, a palavra é muito difícil, né? Às vezes está aqui junto comigo, como que eu posso ajudar ela se sentir amada, ela se sentir, mas que ela assuma o seu papel, a sua, e seguir. E bem como a Maristela disse, a maioria desses que dão as comunicações que a gente vai ver que estão se sentindo abandonados, que não sei o quê. Por quê? Porque estão olhando para trás. Estão eles apegados e foram. E daí eles não se desapegam. Porque assim como naquele momento estão se queixando que os daqui, que os que ficaram, que não estão fazendo teste, que não tem o quê, eles não estão se dando conta, às vezes, dos outros que estão tentando proteger eles, daqueles outros que amam eles, até da própria família que estão tentando ajudar, e eles não conseguem sintonizar. Por quê? Porque eles não estão pensando na sua situação atual e que eles têm aquela família espiritual que está torcendo por eles. Não, eles estão fixados nessa família que ficou aqui, na parte da família que ficou no plano material, e não estão nem se dando conta de todo o auxílio que eles estão tentando passar para ele, e ele não sintoniza para... Então, assim como se a gente está aqui, a gente tem que cuidar. Esse conhecimento, essa meditação que nós fizermos hoje, vai servir para nós quando também, nessa situação, quando a gente estiver no lado de lá e que a gente não ficar se prendendo só no lado de cá. Então, tudo é um equilíbrio. Então, o principal é a gente saber como fazer. Eu acho que aí Maria, quando... Na minha percepção... desculpa, Silene. Pode falar. Tá. Na minha percepção, assim, uma das melhores coisas que a gente pode fazer, seja pelo outro, seja pela gente, em qualquer situação, independente do lugar que a gente esteja hoje na nossa vida,
é realmente o conhece-te a ti mesmo, né? É cuidar de nós, do nosso equilíbrio, porque só nós estamos centrados, equilibrados, firmes em presença. Uma pessoa em presença, ela consegue impactar o outro mesmo em silêncio. E assim, sabe a vela? Quando tu acende a vela, né? Que ela ilumina qualquer ambiente, né? Onde é que existe a escuridão? Não, né? Existe a ausência da luz. Então, assim, se a gente se tornar luz, somente luz, né? Palavras comovem, exemplos arrastam, a gente vai em presença, o outro vai sentir essa vibração, vai sentir essa energia, e ele vai admirar isso. Num primeiro momento, ele até pode não concordar com alguma coisa, não gostar de alguma coisa, mas ele vai te admirar. E a gente precisa ser melhores exemplos um para os outros, né? É isso que eu vejo. Eu acho assim que quando um espírito ele se acha que está abandonado porque a família não faz prece, eu acho que aí quando a gente sabe, a gente tem que encaminhar aquele espírito para que Deus e Jesus encaminhem aquele espírito para que ele possa ter a compreensão, ter a paz, para ele não ficar pegado com aquela família que soube que ele disse que está abandonado, apesar de, às vezes, não está abandonado, mas às vezes é o espírito que está obsidiando a pessoa e quer se sentir vítima. Que nem aqui, muitas pessoas se sentem vítimas, uns dos outros, dos encarnados mesmo, e os espíritos desencarnados, às vezes, eles pensam assim também. Apesar que não são abandonados, são lembrados e coisas, mas eles acham, eles querem cobrança, aí a gente tem que fazer a nossa parte, não a gente ficar se mentalizando, porque aí a gente vai estar evocando aquele espírito para que fique junto conosco. A gente tem que pedir para que Deus e Jesus ampare, ilumine aquele espírito que está pensando assim e que encaminhe ele. Que nem a Isabela, aquela que desencarnou, a Isabela, agora não me lembro o sobrenome dela, que ela falou sobre essa situação, assim, que a gente nunca deve estar evocando, assim, quando pensa num espírito que está se sentindo vítima, a gente tem que pedir para Deus e Jesus encaminhar ele, não a gente ficar fazendo prece e trazendo para junto com a gente mesmo, né? Tu sabe, se a gente tem uma ferida, por exemplo, do abandono, né, dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro do nosso sistema emocional, e a gente mesmo não compreender ela, investigar, entender essa origem, nós vamos carregar ela de geração para geração, e daí não importa, a gente pode ser a pessoa mais amada por todos, querida por todos, em todos os lugares. Toda vez que acontecer uma situação na nossa vida, a gente vai achar que a gente é abandonada, por quê? Porque talvez lá na nossa infância, na nossa primeira infância, quando a gente não tinha condições de dar conta da realidade externa, a gente registrou aquela ferida, porque o trauma, gente, não é a experiência que aconteceu com a gente, o trauma é como eu registrei a experiência em mim, sabe? Eu bebê, por exemplo, sei lá, a mãe tinha que cuidar de outra criança, a mãe tinha que sair trabalhar, coisa assim. A mãe te abandonou? Não, a mãe foi trabalhar, a mãe tinha outro filho para atender, mas eu registrei a ferida do abandono em mim. Então, assim, se eu não olhar para isso e não curar essa ferida em mim, a gente vai se sentir abandonado em todas as relações. E enquanto eu não curar, isso vai passar de encarnação para encarnação, né? Então, o trabalho é conosco por dentro, né? Agora eu quero perguntar o seguinte: no Evangelho, podemos fazer prece para os desencarnados? Eu faço sempre. É certo? No caso, tu quer dizer para um espírito que está sofrendo, que está precisando de prece, ou para qualquer desencarnado que tu nem sabe como é que ele está? Não sei como é que tu quis dizer. Não, porque esses dias eu tive uma dúvida também, que às vezes se comunica algum espírito no centro, né, que ele muito sofredor, muito apegado com as coisas materiais aqui na Terra, às vezes está obsidiando alguém encarnado aqui. Aí eu também fico sem saber se a gente deve fazer a prece no dia do Evangelho para aquele espírito sofredor, ou a gente tem que fazer só no centro espírita. Se a gente for fazer no Evangelho, se não vai trazer aquele espírito sofredor para junto com a gente. Isso aí eu fiquei numa dúvida também, porque a gente vê, às vezes, pessoas conhecidas,
que se comunica, está sofrendo, está obsidiando alguém aqui na Terra e está precisando de prece. Aí eu não sei se a gente pode fazer no Evangelho também. Não sei se é a mesma coisa que a Sirlene pensou. Vamos voltar ao início. O que interessa é o como fazer. Nós vamos estar evocando? É na hora da prece, é na hora do Evangelho, é onde? Não. Como é que nós estamos fazendo essa prece? Nós estamos direcionando o pensamento ao Espírito? Direto a Ele? Quantas vezes na nossa prece nós estamos querendo até doutrinar um Espírito? Estamos mentalizando ele como se estivesse conversando com ele, como se estivesse conversando até com aquela, mentalizando como se fosse aquela pessoa que estava ao nosso lado um tempo ali, como se fosse aquele encarnado que estivesse ali, que nós estivesse mentalmente conversando com ela. Isso aí que é o perigo. Agora, uma prece, pedir aos bons espíritos, mentalizar, pedir ajuda por alguém é outra coisa. É mesmo um atendimento. Tu tem uma pessoa doente em casa psicologicamente. Vai tu começar a querer... Não, tu vai pegar e chamar um profissional e pedir para ele interceder por aquela pessoa. Então, espiritualmente é mais ou menos assim que a gente pede para alguém que tenha a capacidade e a condição para ajudar aquele espírito. Então, tem que cuidar muito o como que faz. Né? Eu não posso. Pode fazer prece, deve fazer prece por todo mundo. Agora, como que estou fazendo a prece? Eu estou me ligando a ele? Opa! E de repente, está havendo uma ligação perigosa. Vou deixar para o Wilson, que eu tenho certeza que ele levantou a mão lá e que ele vai ter também o que falar. O tópico aqui fala das evocações especificamente e já começa abordando justamente o que a gente observa nas nossas falas aqui. Ele diz assim, geralmente muito mais procurados os médiuns são para as evocações de interesse particular do que comunicações de interesse geral. Ou seja, o que as pessoas querem saber? Notícias de um parente ou de uma coisa particular, se o parente ou o espírito pode ajudar. Falta o interesse nos objetivos gerais, uma orientação de forma abrangente, como fez Allan Kardec. E aí eu fiz um destaque das minhas anotações aqui. Primeiramente, diz Kardec, que não acodam a esse desejo, ou seja, não aceitem o desejo de fazer uma evocação para interesse particular. Senão com muita reserva, que ele põe a observação, a gente pode até fazer, mas tem que ter reserva, tem que ter cuidado. Se trata de pessoa cuja sinceridade não estejam completamente seguros e que se acautelem das armadilhas que lhes possam preparar pessoas malfazejas. Nós sabemos, os detratores do espiritismo podem procurar um médium e pedir uma comunicação particular como uma armadilha. Ele sabe que, por exemplo, eu posso chegar a um médium e pedir informação de um parente meu que morreu, que na verdade não morreu. E aí, o médium vai estar seguro? Ele pode vir um espírito ligado àquele que tem o interesse de prejudicar e dar a comunicação dizendo-se ser aquele que o médium, que o consulente mencionou. Por exemplo, eu vou lá e digo, eu vou testar fulano. Eu queria uma comunicação do meu amigo Marino, que desencarnou, né? Ainda não, né, Margarida? Né, Marino? E queria saber como ele está. Aí, se eu sou uma pessoa... Nessa hipótese, eu sou uma pessoa de má índole. Eu quero pegar o médium em armadilha. Certamente eu terei espíritos ao meu lado com as mesmas intenções de desacreditar o movimento espírita. E vai se apresentar dizendo que é o Marino. E vai dar informações erradas, claro, porque ele não desencarnou, e o outro vai provar que na versão dele é uma fraude. Na verdade, a fraude foi o espírito que provocou. Então, Kardec recomenda muito cuidado. Em segundo lugar, prossegue ele, que tais evocações não se prestem sobre fundamento algum, se perceberem um fim de simples curiosidade. Então, nunca fazer evocação só por curiosidade ou interesse
e não uma intenção séria da parte do evocador. Por que queremos saber? Precisamos saber como ele está para orar por ele. Aqui a conversa voltou muito na questão dos parentes, dos conhecidos desencarnados, né? Eu não sei como é que ele convivia na Terra, eu tenho uma ideia do estado em que ele se encontra. Então, de acordo com o meu conhecimento sobre sua vida, eu posso deduzir como ele se encontra e posso orar por ele, pedindo ajuda ou até pedindo que ele nos ajude. Outra questão aqui. Cumpre, pois se repilam todas as que tenham caráter insidioso. O que é insidioso? Que prepara armadilhas. Traiçoeiro, pérfido. Mais adiante, se receia explicar-se, melhor será que se abstenha. O que quer dizer isso? Num questionamento, o médium trouxe a informação. Aí o outro pede explicação. Se ele não tem como explicar, então não faça. Não faça, porque ele não tem segurança do que está fazendo. E mais adiante, convém igualmente que só com muita prudência se faça evocações na ausência de pessoas que as pediram. Então, se alguém vem para mim e pede uma comunicação que eu evoque um parente seu, eu tenho que evitar de fazer isso na ausência daquela pessoa. Eu tenho que convidá-la a participar da sessão. Porque ela vai conhecer o caráter do espírito que se comunica e vai poder fazer perguntas diretas, né? Aqui diz assim, somente aquelas pessoas se acham aptas a analisar as respostas, a julgar da identidade e provocar esclarecimentos. Eu já vi evocações de pessoas que... Evocações não, manifestações, nem era evocação, de espírito dizendo ser pessoas que eu conheço. E eu fiquei ouvindo, para ver se falava alguma coisa além daquilo que é de conhecimento comum. Não falou nada do que é fora do conhecimento comum. Eu convivia com essa pessoa e pensei, deve falar alguma coisa que identifica que é. Então eu fiquei com o pé atrás, porque não falou nada daquilo que eu esperava. Não que eu tivesse evocado, foi a manifestação espontânea. E aí eu lembrei que eu vi o Jacob Trovão falando sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que fala de uma mãe no leito de morte. Ela fez, sem querer, uma evocação do filho já desencarnado. E eu fui encontrar aqui uma sinopse que diz assim, ó, uma moribunda invigilante atrai o espírito do filho desencarnado e imanta-se a ele num verdadeiro transe mediúnico altamente prejudicial a ambos. O filho era alcoólatra e morreu assassinado. Não precisa ser um moribundo para fazer isso. As pessoas aqui, foi bastante comentado, às vezes sentem a perda do parente e sofrem por isso, se sentem injustiçados. Eu já vi pessoas dizer que até desacreditam na bondade de Deus por causa disso e perdem as esperanças. Isso é uma evocação que cria esse... Se o espírito está lá do outro lado perturbado, pode criar uma sintonia que degenera em obsessão. Se for um espírito equilibrado, ele vai ser perturbado, se não estiver devidamente preparado, por receber essas impressões de tanto sofrimento do ente encarnado que está aqui ainda, sentindo a sua ausência. E prossegue, em consequência dessa simbiose mental, imprudentemente autoconvocada e instalada, essa mãe passa a ter visões que são do desencarnado, perseguidores, serpentes e aranhas. Contudo, a lição prova mais uma vez que de todo o mal Deus tira um bem. A ajuda do plano espiritual nos momentos finais é aqui repetida. Então, aqueles que tiverem curiosidade para saber como se desenrola essa história, vamos lá ler no domínio da mediunidade, principalmente esse capítulo 21, Mediunidade no leito de morte. Vamos ver se tem mais algumas observações que eu fiz adiante aqui. Aqui é o final. O médium, em suma, deve evitar tudo o que possa transformá-lo em agente de consulta, o que aos olhos de muitas pessoas é sinônimo de ledor de buena dicha. Ledor da sorte, como aqueles que leem a mão, se torna uma personagem hilária até quem se submete a esse tipo de exploração.
Muito cuidado, então, com essas questões e vamos usar mais seriamente a mediunidade que eventualmente tenhamos. Bom, eu acho que ficamos com bastante coisa para nós pensarmos, para analisarmos. De repente, se ficou alguma questão, vamos ter que guardar para o próximo encontro. Daí, então, vamos ver se deixa alguma coisa só. Então, pelo nosso horário aqui, então vamos nos preparar para encerrar esse encontro, que fiquemos todos bem amparados. Temos a nossa reunião aqui, agora o momento de nós estarmos como nós enxergamos na tela aqui, todos juntinhos, que essa união é pelo pensamento. Vamos pedir a nossa irmã Jaque a prece agora, conduzir a prece, porque a prece é de nós todos, o pensamento só, então nos elevando, e a Jaque coordena essa nossa prece. Muito bem, então, agradecer principalmente por mais uma oportunidade desse grupo maravilhoso estar aqui reunido nesse domingo, sob as bênçãos do nosso Pai Maior, de Jesus Cristo, dos mentores amigos. Só temos a agradecer, então, por mais esta oportunidade de aprendizado, de conhecimento, pelas inspirações aqui sentidas, pelas trocas feitas nesse momento, que na verdade são bênçãos derramadas nesse dia feliz, mais um dia feliz na nossa vida. Pedir pelas pessoas que aqui não puderam comparecer, mas que no pensamento estamos todos sintonizados nesse momento. Pedir pela saúde dos nossos amigos, nossos familiares, nossos conhecidos, nossos irmãos que nesse momento enfrentam dificuldades, que aceitem, por mais difícil que seja, essa situação, já que vivemos num mundo, a Terra é um mundo de expiações, e que viemos todos para evoluir, para conhecer o verdadeiro amor que nos fará atingir os nossos objetivos, de sermos melhores, de voltarmos, retornarmos para a pátria espiritual melhores do que aqui chegamos. Então, com esse pensamento, com essa gratidão no coração, damos por encerrados os trabalhos do nosso grupo no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim, Que assim Boa seja. semana a todos. Obrigada. Bom domingo a todos. Todo mundo, pessoal. Boa bom semana. domingo a todos.